é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério dessa reconciliação. Porque é Deus que em Cristo reconciliava consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens, e pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo. E é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Podemos sentar? Meus caros irmãos e irmãs, só para a gente poder recordar um pouco e a gente poder pegar o rumo novamente daquilo que a riqueza da palavra tem trazido para o nosso encontro. Costumo sempre dizer, a palavra, ela tem uma finalidade. Nunca se esqueçam que a palavra é o Senhor. É Ele que fala, e Ele fala sempre para nos salvar, nos resgatar. Porque muitas vezes vivemos o equívoco, isso é muito perigoso. Viver equivocado é viver enganado. E quem vive enganado vive na angústia, porque muitas vezes não sabe nem o que quer. E nós precisamos ter bem claro o que queremos, para onde vamos. E com certeza nós encontramos nisso no caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Já falávamos nisso, mas é bom a gente frisar bem. Se não sei para onde ir, se a minha vida está sem sentido, vou para Ele. E nele encontro a verdade sobre mim. A verdade sobre Deus, sobre o homem, a verdade sobre o mundo, a verdade sobre Jesus, a verdade sobre o Espírito Santo e a verdade sobre você. Então eu posso dizer de maneira muito simples, você não é essa mentira que você muitas vezes está vivendo. Fruto da sua ilusão, de uma mentalidade talvez voltada para uma realidade na qual você vai fazendo os seus mecanismos e nem percebe que às vezes se torna uma pessoa agressiva, uma pessoa mal amada, não está tendo esta autopercepção. Eu posso dizer para vocês, de uma maneira muito simples, que o maior milagre que pode acontecer na vida da gente, é você mudar a percepção. Se você olhar de maneira diferente para as coisas, o grande milagre está acontecendo. E aí você começa a recuperar o espaço vital que Jesus lhe garantiu. Esse espaço que perdíamos por motivo da desobediência, dessa ganância. Então nós falávamos e estamos fazendo esta volta, tendo consciência de que devo construir a minha vida na rocha, porque os problemas irão acontecer, esses problemas são irreais, mas tem alguns problemas que se tornaram problemas porque a gente permitiu que eles se tornassem um problema. Isso que é a dificuldade. Se somos novas criaturas, não deveríamos permitir que certas situações mentirosas ocupassem espaços nas nossas vidas. Mas enfim, nós somos frutos de uma história, somos frutos de uma vida a qual devemos viver. E o Senhor está constantemente nos salvando. Eu tive a graça de conhecer o Dr. João, que é um psiquiatra, e aí a gente trocou 2, 3 palavras. E eu vejo aqui, mas vocês não podem imaginar como meu coração vibra de alegria,
de poder conhecer a ele e a esposa, que também é uma pediatra, e são pessoas da ciência, e que entenderam a ciência, mas entendem a ciência de Deus também. Essa ciência que se manifesta no louvor, na alegria, na doação, no compromisso com o amor. Aí nós chegamos a essa consciência de que o amor é Deus, somente o amor é real. E eu queria insistir muito com vocês isso. Só o amor é real. O resto é tudo engano. Então, tenho isso na mente o tempo todo. Vai ter uma dificuldade com alguém, coloque o amor. O amor é real. O resto que você vai ter de dificuldade é mentira. Não se envolva, porque as emoções podem ficarem alteradas. Aí a gente não consegue tolerar a frustração. E a pessoa, quando não tolera a frustração, é horrível. E agora nós queríamos falar sobre a mente divina. Que mente divina é essa, padre? Que pretensão é essa, o senhor falar da mente divina? Como isso? E eu consigo falar da mente divina olhando para aquilo que nós somos. No profundo, no âmago de cada um. Porque senão, eu vou pensar, desculpa dizer que Deus é essa porcaria que eu vejo o tempo todo. Se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e o homem é esta porcaria, então que Deus é esse? Não. Mas o homem, ele tem muitos excessos. E eu dizia agora há pouco que somente o Espírito Santo é capaz de trabalhar os excessos. Porque ele é o Paráclito. Porque ele é o reconciliador. Porque ele fora nos dado para ser o nosso intercessor. Não sabemos o que pedir, mas ele sabe. Bonita essa frase do Dunga. O que eu e o Senhor vamos fazer? Quando ele se dirige ao Espírito Santo. O que vamos fazer juntos? Isso é uma frase de igreja, porque quando teve o primeiro concílio de Jerusalém, a conclusão é essa. Nós e o Espírito Santo decidimos. A igreja, movida pelo Espírito, movida pelo amor, para que possa, no âmago, se aprofundar esta mente divina que está em nós, porque nós somos frutos do pensamento de Deus. O que aconteceu aí é esta reconciliação que deveremos pensar a partir de Jesus Cristo, que quem está em Cristo é uma nova criatura. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, eu não perco a minha personalidade, mas é a vida que está em mim, porque Cristo é vida. Guarda bem isso. Cristo é vida, Cristo é verdade. Jamais irá toler a minha expressão, não vai tirar a minha liberdade, muito pelo contrário. Serei muito mais livre, me expressarei muito melhor, saberei lidar com as minhas frustrações, com as minhas realidades pelas quais eu vivo no excesso. Sem medo de errar, eu poderia dizer para vocês que o homem vive infeliz porque ele deseja demais. Nós poderíamos desejar menos. Mas como a gente deseja muito. O desejo para o homem ocidental é terrível. Para o homem oriental, não entanto. Interessante, o homem oriental trabalha muito mais o desejo do que a gente. Como desejamos muito. E o problema é que o desejo não realizado leva ao quê? À frustração. E uma pessoa frustrada, ela fica odiando a si mesmo. E se alguém chegar perto, coitada da pessoa que está frustrada. Ela vai odiar essa pessoa também. Se está dentro de mim a sequência emocional, isso estou falando a partir de Melanie Klein, eu não estou falando de mim mesmo, mas ela ajuda a pensar. Melanie Klein foi uma grande psicanalista inglesa, e ela ajuda a gente a pensar. Então ela fala que o desejo não realizado leva à frustração, aí você odeia. E como que eu posso odiar, mas se eu sou cristão, odeia? Porque a gente está equivocado, tem excessos. Aí diante do ódio, o que eu faço? Eu destruo, eu levo a destruição de mim mesmo e destruo os outros. E aí vem um quinto ponto dessa sequência, que é a culpa. Aí estabeleço uma culpa dentro de mim, não devia ter feito isso. Aí eu vou procurar um sexto ponto, que é a reparação dessa culpa. E muitas vezes a reparação pode me anular.
eu vejo muita gente anulada. Muita gente anulada. Briga com uma pessoa, depois se anula. Eu não quero ficar brigado com você, e acaba não colocando mais o ponto de vista para estar tudo bem. Não é isso. Isso é um tal de respeito humano, não é uma coisa boa. Interessante que os meus grandes amigos nasceram de momentos difíceis. Engraçado isso, mas foi anulação, que pode ser revista e tem o seu lado positivo. Mas tome cuidado com o desejo. Por isso que eu poderia dizer, a partir de Melanie Klein, quando você tem o desejo, procure já colocar fazendo analogia, nesse carro, puxe o breque de mão, puxa, porque não vai dar certo isso. Se o desejo não realizado começa a tomar conta de você, quando você menos espera, vem a frustração. Aí você desencadeia tudo isso. É uma sessão ininterrupta de cinema, 24 horas dentro da gente isso. Tanto que se você estiver no momento do desejo, quem chegar perto de você, você vai estar muito bem. Mas se você estiver no momento do ódio, no momento da destruição, vai ser terrível. Vai ser terrível. Quem somos nós? Lembra que nós fazemos essa pergunta? E se você olhar para a mente divina, tem um psiquiatra também, psicanalista chamado Jung. Eu já falei, eu não conheço muito Jung, mas ele fala do inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo, ele contém no mundo inteiro conteúdos iguais para o mundo inteiro. Olha que coisa interessante. Lá no profundo do inconsciente, todo mundo tem os mesmos conteúdos. Seja você brasileiro, seja você americano, seja você inglês, seja você francês, o conteúdo é aquilo. E aí eu poderia dizer, mas no mais profundo de nós mesmos, nós somos essa mesma faísca divina. Todos pensados por Deus, do mesmo jeito. Deus pensou em todos, nós somos uma única raça. As adaptações são diferentes, né? Dizem que nós saímos do norte da África, essa região, mais ou menos, por ali é que o homem vai surgir. A terra era toda junta, tanto que se você vê, quando você separa os continentes, você quiser unir tudo, parece que se encaixa tudo de novo. Mas era uma coisa que depois se dividiu, e a gente foi se adaptando. E feliz de quem conseguiu se adaptar. Isso é fruto da evolução histórica. Porque se Deus brinca com você como uma marionete, Ele não está te respeitando, Ele aceita esse processo histórico de cada um, o crescimento, a maturação, como isso é importante. Porque se Ele manipula você, então Ele não é o amor. E se Ele é o amor, amor é liberdade. Como que diz Paulo? O amor tudo crê, tudo suporta. O amor não faz nada de inconveniente, não é ciumento, não se pavoneia. Olha que palavra, o pavão, ele faz aquele, né? Ele arma aquele leque, nem ele sabe que ele tem aquele leque. Ele não tem consciência da vida dele, né? Ele arma bonito. E quanta gente também forma um leque, querendo ser um pavão, mas não é nada disso, né? Não é nada disso. Quem somos nós? Então nós somos esta mente divina. Aí fomos impregnando de tanto equívoco, de tanta mentira. Então eu poderia dizer, nós somos um inconsciente antes, aí formou o consciente. Oh, meu Deus! Aí formou o ego. E nós somos vítimas desse ego, porque o ego, ele é corporal, Bárbara. Ele é corporal. Freud fala isso, né? O que é um ego corporal? É formado, segundo Lacan, com o olhar da nossa mãe, o olhar do nosso pai. Sabe aquele olhar que formou? E muitas vezes, quando você entra aqui, todo mundo te olha, o seu ego, ele tem relação corpórea. Dá para entender isso que eu estou falando para vocês? Se duas mulheres forem numa festa e tiverem com o mesmo vestido, elas não ficam lá. Elas fogem. O homem não, jamais é diferente, porque se você vai com o terno, sempre o terno é preto, azul, cinza, está na mesma, né? Camisa branca, tudo mistura. Mas a mulher, o olhar é diferenciado. É interessante isso, né? Então o ego
muitas vezes, ele está sendo estruturado a partir do olhar que o outro tem sobre você. Cuidado! E às vezes a gente arruma alguns mecanismos para que nos olhem e nos aceitem do jeito que nós vamos bolar dentro da nossa mente. Mas às vezes a gente está vivendo uma mentira e a gente não consegue dar conta disso o tempo todo. Então é complicado um pouquinho isso, né? Mas esse ego, ele foi salvo por Jesus? Eu acredito nisso. Existe uma estrutura mental, na qual eu já falava para vocês, e acho que até comentei lá na missa de cura, quando a gente rezava. Nós temos uma estrutura psíquica, temos um inconsciente capaz de fazer compulsão à repetição. Você está falando que não está fazendo e está repetindo o tempo todo aquilo, né? Vai dependendo um pouquinho de toda a formação. É complicado, gente. Eu estou tentando falar em 2, 3 palavras aquilo que é muito profundo, que requer um estudo muito profundo de nós mesmos. Depois formou então esse eu, que ele é capaz de fazer doença o tempo todo. Depois formou um super eu. Esse é muito complicado, porque eu vejo muita gente que dentro desse super eu tem um ideal do ego. Um ideal do ego é terrível, mas agora se você tiver um ego ideal é pior ainda, é muito pior. Mas vamos procurando ficar tranquilo nesse aspecto. Estou falando aqui dentro do processo do autoconhecimento, são apenas sinais que nos ajudam a pensar, a refletir, porque de repente aquilo que eu dizia, eu tenho um inconsciente que está repetindo, que está judiando de mim, mas é você mesmo. É você mesmo que não está conseguindo dar conta dos seus instintos, das suas pulsões, que são diferentes dos instintos. Pulsão, ela está livre dentro de você, está livre, né? E ela tem que ser anexada a alguma realidade. Eu tenho que anexar uma realidade, porque toda representação está ligada a um afeto. Olha, o que você está falando, padre? Agora vai começar a complicar. Não, não quero complicar nada. Tudo aquilo que é manifesto dentro da minha latência, se manifesta numa realidade, eu tenho que ter um afeto que é um quanto de energia que eu dispenso em cima daquilo. Me explico melhor. Vocês acordam pela manhã, de repente estão se sentindo mal, vocês não sabem o que estão vivendo naquele momento, porque não tem um fio lógico, não tem uma verdadeira representação. Quanto que vocês vão sofrer com relação a isso? Que coisa terrível. Mal comparando, mas falando. Se eu pergunto para vocês assim, o que é isto? Vocês vão dizer, é uma garrafa com água. Então tem uma representação, é um manifesto, é um significante, certo? É um significante, que eu gastei pouquíssima energia para descobrir, porque vocês sabem que é uma garrafa com água. E quando vocês se apresentam diante de uma dificuldade que vocês não sabem por que estão passando aquilo, quanta energia despedaçada, quanto sofrimento, quanta situação que vai levá-los à doença, a verdadeira neurose, porque a neurose é isso, é você não dar conta da realidade pela qual você está vivendo. O inconsciente quer, você tem que decidir e não consegue decidir. Aí aumenta isso, fica sofrível dentro da gente. Ficou mais compreensível isso? Se vocês colocarem um celular, por exemplo, na mão de uma tribo totêmica que nunca viu um celular, não sei o que é isso. Ou então, quando vocês chegaram aqui na América, que quando o americano falava com vocês, ficava numa angústia porque vocês não sabiam o que ele estava falando. Eu não tinha sinais para decifrar aquilo que estava sendo dito. É uma angústia. Eu, quando cheguei aqui em Miami, que começaram a falar comigo, eu não sabia o que estava falando. Eu procurei nem gastar energia com isso, senão eu ia sofrer. Eu ia me cansar. Eu falei, ele que põe alguém, quem está chegando sou eu, ele que põe alguém para conversar comigo. Aí mandou lá um latino, aí a gente se entendeu, né? Falamos lá um portunhol e melhorou, viu, João? Daí melhorou. Porque eu não tenho sinais, eu não tinha representação daquilo que ele estava falando. E eu já sabia, não vou usar meu mecanismo, senão dá uma angústia na gente, né? Mas quando vocês chegaram aqui, e muitos que não conheciam a língua, pelo amor de Deus, é uma briga de foice no escuro.
Sabe o que é uma briga de foice no escuro? Já pensou, você pega uma foice, outro pega uma foice e começa assim? Você só sente o ventinho da foice. E se você permitir, a foice acaba cortando a tua cabeça e lacerando você, dilacerando. Então nós temos esta fagulha que é a mente divina, está dentro de cada um de nós. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso. Se nós falarmos aí para o Dr. João, que é psiquiatra, ele vai falar para nós da estrutura psíquica do sujeito, quantas complicações, quanta gente perversa, quanta gente esquizofrênica, e os diversos esquizofrênicos, o catatônico, e assim vai, né? O catatônico, ele que fica parado, não mexe nada. São coisas frutos de uma mente que está um pouquinho complicada, mas lá no âmago tem uma realidade maior. Porque antigamente se explicava a doença que era pecado. Fulano, você está doente? É porque você está em estado de pecado. Jesus acabou com isso, hein? Jesus acabou com isso. Né? Porque a mentalidade do Antigo Testamento é: você está doente? Pecado. Você está em estado de pecado. Não, Jesus acabou diante daquele cego de nascença, né, Lenita? Lembra disso? O cego de nascença que colocam diante dele. Quem é que pecou Jesus para ele nascer cego? Foi ele? Foi a mãe dele? Foi o pai? E Jesus vai dizer: nem ele, nem o pai, nem a mãe, mas para que se manifeste a glória de Deus, o poder de Deus. Aí eu fico feliz. Porque nessa evolução genética, essa assimilação genética que eu falava para vocês, nós estamos assimilados, nos acomodamos e vivemos a adaptação. Nessa acomodação, novos conhecimentos, novas buscas. Mas aqui eu estou falando para vocês a partir da palavra revelada. Eu olho para dentro de mim mesmo e sei que eu sou essa fagulha divina. E o que está acontecendo? Que muitas vezes eu vivo equivocado, porque eu acabo deixando que o meu ego se sobressaia. Aí eu preciso ficar bonito, aí eu preciso de credenciais, aí eu preciso dizer que eu faço isso, que eu faço mais aquilo, que eu sou isso. Você não é nada disso, não. Você é muito mais profundo do que isso. Mas por que certas situações me colocam para dizer aquilo que eu não sou e isso satisfaz a mim mesmo? Não, eu não posso estar satisfeito com aquilo que é um credencial. Não. Porque quando eu estou no meio de vocês como padre, que bom. Ah, o padre, bença padre. Tá bom. Vocês têm um amor pelo padre. Mas eu tenho muitos lugares que eu chego que eu sou hostilizado. Porque pela mentalidade de alguns que não conseguem ser padre e denigram a nossa imagem. Vocês sabem disso. Eu muitas vezes chego no hospital, tem portas que batem na minha cara, né? Pá! E eu tenho que conviver com essa frustração e não deixar que isso me envolva, porque eu não sou a agressão daquela pessoa. E nem vou me deixar frustrar por aquilo. Eu tenho que ter consciência da minha vida. Porque se vocês não tiverem consciência desta faísca divina que todos nós somos, esse pensamento divino, Deus pensou em nós e nos criou a sua imagem e semelhança. Agora toda esta porcaria que está aí se extrapolando, não vem dele. E ele nos enviou o seu filho para dizer: parem de viver essa porcaria, porque Deus é amor. E vocês são amados por Deus, então joguem fora aquilo que é mentira, aquilo que é irreal, aquilo que está fazendo vocês doentes, cansados. Mas a mente, cada um funciona de um jeito. Eu, quando eu ia na residência terapêutica, lá em Sorocaba, e eu convivia com essas residências, para poder levar amor, carinho, e elas, muitas das mulheres que estavam lá com 50, 40 e pouco, tudo com boneca, eram verdadeiras meninas, né? Com bonequinha, sem nenhum dente na boca. Essa figura que a gente vê nos hospitais mentais, que agora estão sendo fechados e vão para as residências. E infelizmente eu via, depois quando eu saía como psicólogo, tudo, eu via que chegava alguns dos nossos irmãos equivocados, com Bíblia na mão, e fazer exorcismo como se fosse o demônio que estivesse dentro deles. Que coisa absurda, não? Dr. João fazia um exorcismo em alguém como se fosse um demônio que estivesse lá dentro. E não era nada disso, né? Nada a ver.
tem tratamentos para certas situações, mas eu estava falando do âmago, que é muito mais profundo e que está na mente divina, como é esse homem. Porque o tempo que passamos por aqui é muito curto, e a gente pensa que a gente é feliz, porque a gente é capaz de pensar, de refletir. Pode ser que amanhã você nem pense mais. Eu conheço muita gente que está vivendo Alzheimer, né? Outro dia me passaram um WhatsApp, né? Um vídeo no WhatsApp, uma senhora numa clínica, e mostraram o espelho. Ela falou: olha, quem é essa mulher? E ela começou a rir. Você está rindo do quê? Ah, para de rir, eu não estou rindo para você, para de rir. Mas ela estava rindo, e a mulher, lógico, o espelho era ela mesma, e ela não conseguia se identificar. Olha que coisa, não tinha identificação. Então por isso a gente tem que ter uma humildade. O salmo de hoje falava isso. Não dava tempo da gente falar na missa, porque a gente começa a despencar, falar, mas o salmo falava que a gente tem que ter essa virtude de humildade. Se você não tiver, mas aí como vai se manifestar essa glória de Deus? Quando nós chegarmos na vida que é plena. Agora aqui não. Agora aqui é um pouco da sombra da realidade pela qual nós vamos viver. E essa sombra da realidade é ela que movimenta o amor em mim, para que eu não me perca, para que eu me estabeleça, para que eu busque constantemente tirar esses excessos, que são mentiras, equívocos, irrealidade, são irreais e estão me impedindo de viver. Então isso me faz sofrer demais e acaba destruindo a minha vida. Então acredito em vocês. Dentro daquela pergunta, quem é você? E você pode dizer: eu sou a mente divina, Deus desejou a mim. Ele ama você, com todos os seus equívocos, e manda o seu filho para libertá-lo o tempo todo. Depois, o que vai se realizar na vida eterna, aí é outra compreensão. É outra compreensão, que ninguém voltou para contar para a gente, mas a gente acredita porque somos homens da esperança. Aquilo que diz a carta de Paulo aos Romanos, acreditar no que eu vejo, é bom, é fácil. Eu quero acreditar naquilo que eu não vejo. Tem uma perguntinha ali: padre, devemos orar pelos mortos? Sim, mas não estão mortos, estão vivos. Nós estamos em comunhão com eles. Há pouco nós estávamos na missa e eu dizia, corações para o alto, e eu dizia, na Eucaristia, quem crê tem sintonia com aqueles que estão vivos, porque se você recebe Jesus Cristo, se Ele está vivo em você, como que você vai morrer? Se o autor da vida, aquele que acabou com a morte, acabou com o pecado, se Ele estava como que eu vou morrer? Não, é uma questão de lógica isso. E na Eucaristia eu tenho um encontro com todos. Por isso que naquele momento dos mortos, no memento, eu fiquei em silêncio, e vocês puderam pensar em todos aqueles que estão tão vivos em vocês, porque deixam de estar vivos quando a gente esquece deles, né? Mas estão vivos no pensamento de Deus também. E eu diria que Deus já salvou talvez um antepassado seu de muitos anos atrás, porque sabia que você ia orar por eles, porque Deus acredita muito na oração do outro também. Eu acredito muito nisso. É a comunhão dos santos. Ah, Senhor, estou pedindo por eles. E o Senhor não, é amor, né? Lógico. Mas Ele é justiça também, né? Por isso que o Filho veio reconciliar-nos com o Pai. Ele é sinal da reconciliação, Ele é sinal de justiça de Deus, porque tinha que haver justiça, e a justiça é Ele. É tantas ofensas, tanta confusão, tanta coisa que tinha que reconciliar. E a reconciliação aconteceu. Agora, eu não sei se você está reconciliado consigo mesmo, se você vive uma vida capacitada para contribuir para a sua família, para a sua história. Como a gente falava ontem, né? Você às vezes tem um pai que não é aquilo que você gostaria que ele fosse, mas é o seu pai real. E você deve amar o seu pai, amar a sua mãe a partir daquilo que eles são, não daquilo que você idealiza. Porque eu já falava, isso é uma figura de Melanie Klein, é uma fala dela, você introjeta um pai ideal, uma mãe ideal. Não, você tem que colocar o pai real dentro de você, a mãe real, para que você
não viva essa confusão e possa estar em sintonia de amor, entender que no profundo, no âmago, nós somos esta faísca divina, somos frutos do mesmo, somos da mesma matéria, do mesmo barro. Bonito isso, né? Deus tudo fez com o fiat lux, faça-se a luz se fez. E foi, tudo isso é fruto da evolução, isso é fruto do pensamento, da meditação, da reflexão. E com o homem não, ele esculpiu o homem do barro da terra. Ele pegou, esculpiu, porque é obra-prima dele. E soprou nas nossas narinas. Quando este hálito, ruá, o espírito, deixa de estar na minha narina, eu volto para a terra de onde saí. Porque eu sou o fruto da terra, né? Todos os elementos da terra estão em mim, está em vocês, tudo, todos os elementos. Agora, se eu não vou compreender isso, seria terrível, eu vou me julgar superior aos outros, ou vou ficar frustrado porque talvez ele não fez isso por mim, a mamãe não fez isso, vamos parar com isso. Cada um tem uma necessidade de viver e se exprimir diante das necessidades, mas devemos buscar este perdão que é fruto do amor de quem ama lá dentro de si, né? Por isso que a gente insiste em voltar nesse ponto, para que vocês trabalhem essa realidade e não se deixem contaminar com esse veneno que vai fazendo mal para todos nós e que nos destrói, porque a criança é muito fantasiosa, né? Se eu perguntar para vocês, vocês vão dizer: lá na sua casa, você não achava que sua mãe amava mais o outro irmão do que você? Ah, a mamãe gostava mais da minha irmã do que de mim. Não, mas isso é coisa da sua cabeça. A gente pode ter um pouco mais de afinidade, mais de identificação, mas isso é normal. Assim como você faz suas escolhas também, a gente também tem direito de escolha, mas não é que a mãe deixa de amar. Nunca. Então, irmãos e irmãs, é nesta mente divina que você faz parte, você é fruto desse pensamento e eu devo me aprofundar nisso e não deixar, portanto, que os meus medos tomem conta de mim. Medo é irreal, não vale a pena. E o olhar que a gente tem, né? O olhar. A gente olha para uma coisa e você vê aquilo que muitas vezes não é. A gente precisa amar. Então, tem uma frase do Lacan que eu gosto muito, e tem muita gente que não gosta, mas eu gosto. Ele diz assim: amar é dar aquilo que você não tem para aquele que não é. E muita gente pergunta: mas como que você pode dar algo que você não tem? Você tem amor dentro de si. E dá para aquele que não é, para aquele que não é teu irmão, não é nada, porque amar quem você ama é fácil. Eu quero ver você amar aquele que não é nada seu. E que não é teu amigo. E que não é aquela pessoa que você gosta. E na comunidade a gente forma umas igrejinhas, não forma? Eu vou me juntar com ela, e nós vamos formar uma panelinha. E ela não vai poder entrar. O que está acontecendo? Que equívoco é esse? Que mentira é essa que está sorrateando a nossa convivência? E aí fica uma situação terrível, né? E a gente precisa conviver com isso, mais esclarecidos, mais cabeça aberta, porque cada um tem a sua PPP, que é uma parte psicótica da personalidade. Todo mundo tem isso, Bion fala isso, né? Se você começa a ficar com aquela mania que estão te perseguindo, que estão com ciúme, que estão com inveja, é a parte psicótica da sua personalidade. Fique livre dela, o mais rápido possível. Porque, fulano está me perseguindo, ele quer me destruir, e não sei o que mais, ele vai me... E para com isso, é fruto do seu pensamento. Pode até ser que aconteça isso, mas se você tem um amor dentro de você, e o amor é a plenitude, o amor é o todo, não existe contradição no amor. Ontem eu falava que havia um oposto, que era o medo, mas só para efeito pedagógico, porque se o amor é uma medida completa em cada um de nós, não há o que entrar de errado. Porque senão a gente vai ficar nessa luta ideológica. Tem irmãos nossos que acreditam que se você está sofrendo, se você sofre, é o seu karma.
O problema é seu isso aí. É para o seu crescimento, a sua maturação. Que coisa horrível isso. Nós precisamos nos unir para ajudar o outro a crescer, a amadurecer e assim por diante, né? Tem muitas surpresas, irmãos, tem, mas nós não podemos nos perder pelas aparências. Não podemos nos perder. Eu conheço muitas pessoas e eu não fico buscando a etiologia da doença do sujeito. Eu não fico buscando a causa. Isso é coisa que os médicos vão buscar de maneira física. Mas existe uma causa pela qual devo amar o meu irmão, né? Então, quando eu vou lá rezar missa numa escolinha, desculpa dizer para vocês, eu não sou melhor do que nem A, B, nem C. Eu não sou melhor do que nenhum dos meus irmãos padres. Não sou. Porque nós formamos um colegiado. Não existe um padre único, nós somos um colegiado de padres. Somos irmãos para viver. Eu não suporto o padre que fala de padre. Isso para mim é a pior coisa que possa existir. Como que eu posso falar de um irmão que está na mesma missão que eu? Ele é diferente de mim. Mas eu quero dizer isso porque quando eu vou nessa escolinha, nenhum padre quer ir porque as crianças não param um minuto sequer. Todos, todos, a maioria deles tem síndrome de Down, que é a trissomia do 21, né? Eles, tem hora que estão lá, eles gritam, outros que têm um certo rebaixamento intelectual. Mas quando eu chego, padre, o padre chegou, e eu celebro a missa do meu jeito lá. Se o bispo for lá, ele não vai gostar nem um pouquinho. Mas eu celebro daquele jeito que eles podem compreender o que eu estou fazendo. Como que eu vou celebrar uma missa? Eu não vou entender nada daquilo que estão fazendo. Então eu os congrego em mim e sinto com que a diferença está em amar. Eu vou lá disposto a amá-los. É uma coisa, vocês não podem imaginar a gratuidade que é quando vocês percebem que eles são amados e queridos. Uma vez, numa Dia das Mães, eu chamei uma menina e falei, você quer fazer uma homenagem para a mamãe? Quero fazer uma homenagem para a mamãe. Aí ela pegou o microfone e fez isso aqui, ó. Foi a coisa mais apavorante que eu vi na minha vida. Porque ela deu um grito no silêncio. Nossa, aquilo machucou. Machucou, né? Vocês já viram alguém gritar aí no seu ouvido? Foi o que ela fez. Ela estava só reproduzindo esse grito de dor, de angústia. E toda vez que eu vou lá, essa menina lembra de coisas que eu não consigo lembrar. Existe lá no Brasil um senhor esquizofrênico que já faleceu. Ele deixou uma obra-prima. Ele pegava roupa que davam para ele assim, ele desfiava toda a roupa, emendava e costurava. Ele fez um mortuário para a sua morte. O dia que ele queria que colocasse este manto nele, nessa roupa. Não fizeram isso, né? Está guardado, porque é uma obra-prima. É o bispo do Rosário que chama, né? Um homem esquizofrênico e que fez uma produção. E você, que supostamente é normal, o que você tem feito para o mundo ser melhor? O que você tem contribuído para que a sua família seja melhor, para que seu relacionamento seja melhor, para que esta mente divina que está profundamente em você sobressaia, e não aquilo que você pensa que é, os seus credenciais. Isso não é você, não. Isso você está tentando conquistar, que tem uma coisa boa, mas tem outras coisas que você está conquistando para mostrar para os outros. Mas o profundo de você mesmo é muito mais significativo, e é esse valor que nós temos que dar. Então vamos pedir ao Senhor da vida que, pela ação do seu Espírito, nos faça compreender que tem tantos excessos neste bloco de pedra que nós somos de mármore, mas está lá a essência de nós mesmos, a beleza profunda de um Deus que devemos descobrir todos os dias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Princípio, agora é sempre. Amém. Alegria. Vamos lá.